Para mim é uma grande satisfação em dar essa entrevista, fazer esse relato, que eu sempre tenho saudade desse tempo. Sou Eugênio Martins, filho de Dr. Oswaldo Souza Martins e Zilmar Mendes. Então, naquela década de 50, que eu já tenho 78 anos, nessa época eu era um menino, já de 12 anos, vi chegar aqui em Nova Russas, Mr. Ken, Dona Janete, trazendo os filhos Bruce e Dini. Então, isso foi mais ou menos da década de 57, 58. Então, quando eu vi, isto aqui eu estou dizendo, porque eu não ouvi dizer, eu vi, assisti. Dona Janete, Mr. Ken, Bruce, Dona Janete na sanfona, Bruce no pistão. Viu? E ali tinha o pessoal dele, os adeptos, que eram muito pouco nessa época. E eles faziam o culto justamente ali onde hoje é o Mercantil, ali perto do Edilson Farias ali. Mercantil São Lucas, pronto. Então naquela época, esse verdadeiro missionário, humildemente, eles iam fazer os cultos deles lá. E atiravam pedra, incentivado por um tal de Padre Belarmino, nessa época aqui em Nova Russa, que, para mim, eu sou católico, mas não sou praticante. Mas então quando um belo dia eu chego lá na casa do Mr. Ken, tem um cidadão alto, forte, e com a senhora grávida, esse casal, pai do pastor pastor Jamie. Então eles traziam ele pequenininho e eu assistia tudo. Era grávida já talvez do Timóteo. Então eu acompanhei esse pessoal todo e meu pai acatou, ajudou eles aqui, que eles não tinham nem... Dr. Oswaldo Martins é meu grande amigo do pastor Ken, né? Pois é, justamente ele orientou eles aqui, que eles só falavam inglês, né? Então meu pai ficou mal visto por as políticas naquela época. Em 1958 meu pai se candidatou a prefeito, perdeu a eleição porque certos padres diziam que ele era protestante. A campanha de padres, certos padres, ninguém vai generalizar, né? Mas tinha certos padres aqui que dizia que meu pai não votasse para o meu pai, porque era protestante, só porque ele tinha amizade com os americanos, com os pastores. Então, aquilo ali foi um sofrimento grande, sofrimento para eles, naquela época, menino, aquele pessoal, era como um índio, né? Não sabia o que era, não sabia o que era a igreja de protestante, não sabia, né? Então, o que acontecia? Eles incentivavam e atiravam pedra. Eu queria que você visse. Eu assisti isso, era humilhante. Mas hoje eles venceram, estão bem, graças a Deus. Uma pergunta, procede a informação de que na época o Dr. Oswaldo Martins comprou o terreno no seu nome da igreja, que hoje é a Igreja Cristã Evangélica de Nova Russas? Justamente, meu pai ajudava, todo jeito ele ajudava, então por isso que ele ficou mal visto, né? Mal visto naquela época. Na sociedade, né? No momento. Porque eles, os próprios padres incentivavam que ele é protestante, aquele negócio, e era um demônio quem era protestante naquele tempo, né? E muito pelo que eu acho um erro, porque tudo de Jesus Cristo, né? Todo é Jesus Cristo, tudo prega Jesus Cristo, são cristãos, né? Por que fazer um negócio desse? Então eu assisti muita coisa aí, que se eu fosse contar tudo, e nós ia passar o dia aqui. Você poderia contar aí uma história que você tem a lembrança, queria aproveitar nessa entrevista e contar aqui uma história de alguma situação, que vocês foram em algum lugar, ou alguma atividade que vocês realizaram juntos? Não, tem uma coisa muito interessante. Eu tinha um tio que era fazendeiro, e o Mr. Ken foi comprar uma vaca. Ele não sabia falar português, né? Aí chegou, seu Zé, me venda o vaca.
Aí, ele muito honesto, o Mr. Kenny, não sabia bem, então não tinha malícia, né? Aí o Zequinha foi e vendeu o Vaca que ele queria, né? E o Vaca, que ele chamava, estava com uma bezerra. Então ele, muito honesto, disse, e a bezerra, o que a gente faz? Aí o meu tio dizia, eu lhe dou de presente. Quer dizer, ele não sabia de nada e ele disse, eu lhe dou de presente. São essas coisas que ele não tinha, era inocente. Inocente aqui para nós, assim que eu digo, em bom sentido, né? Mas tem muita história, que a gente, eu vivia lá, culto, até eu ia ao culto dele, fazia na casa dele, ali onde é a Rita Martins, hoje, você sabe. Próximo do colégio estadual, né? É, isso. E ali, próximo o colégio, tinham os buracos dos andaimes, sabe, dava lá para lá. E então os estudantes iam e ficavam insultando, sabe, jogando areia, fazendo... Eles sofreram muito. Mas venceram, né? Graças a Deus venceram, né? Na época, o transporte vocês utilizavam muito, como é que era na época? Não, ele mesmo tinha uma caminhonete, o Mr. Kenny tinha uma caminhonete. Naquela época era a época de carro de boi, né? Mas ele tinha a caminhonete dele, viu? Por sinal, ele servia o pessoal que era amigo dele. Foi muito bonita a chegada deles aqui e muito triste, a perseguição era grande, viu? Não queira saber. Você chegar numa terra dessa sem saber, meu pai dominava o inglês, né? Médico, naquele tempo, o médico quando saía da faculdade, tinha que saber tudo, Formado na faculdade do Rio de Janeiro, naquela época, e tinha que saber de tudo, inclusive inglês. Eu tenho aqui, como foi o primeiro contato do Dr. Oswaldo Martins com o Mr. Kenny? Não, ele já vinha com informação do meu pai, que meu pai gostava muito dos americanos. Meu pai era doido por América. É tanto que o Mr. Kenny recebia aquelas revistas Time, não sei se você já viu a revista Time. E meu pai era bem informado porque o Mr. Kenny recebia as revistas Time e entregava para ele ler as revistas Time, dos americanos. Pois é, foi uma saudade que eu tenho, Dona Janete, Dini, Bruce. Eu sou saudosista, sabe?